Bom dia na paz do Senhor Jesus, uma ótima segunda-feira para você, guardada e orientada por Deus. Estamos aqui nesta manhã preocupados com muitas coisas que estão acontecendo em nossa terra e, como servos de Deus, queremos as coisas direitas e as coisas que o Senhor deseja, as quais Ele fez da forma que Ele fez, e nós devemos entender que Deus, Ele sabe o que faz. Preocupado com muitas coisas a gente vai seguindo e hoje nós temos uma preocupação tremenda do que os pais estão ensinando aos filhos, do que os lares estão preocupados com as suas crianças, ou seja, os pais com as crianças, o que estamos deixando os nossos filhos olhar e ver. Talvez alguém fale assim, mas isso é problema meu. É problema seu mesmo. Mas eu também se preocupo com isso, que eu quero ver você bem, não sendo perseguido, nem depois sofrer as consequências. O Salmos de número 127, se eu não me engano, vai falar que os filhos são herança do Senhor. E se são herança do Senhor, eles não são nossos. E nós, como pais, devemos saber criar os nossos filhos na obediência à palavra de Deus. Salmo 127, versículo preciso, o versículo 3, diz assim: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então eu preciso olhar o que o meu filho está vendo, o que os nossos filhos estão vendo ou fazendo e colocá-lo eles no caminho de Deus. E se você não conhece a palavra de Deus, procura conhecer a vontade de Deus para não deixar o seu filho à mercê. Eu já vi pais pegar criança de 2 anos e dar a bebida alcoólica para elas. Eu questionei na hora, não sou o pai, mas falei assim, isso é errado, você está ensinando seu filho depois mais tarde a ser um viciado, alcoólico e alcoólatra, e aí o que vai acontecer? Ele pode ficar mais velho e pode até ficar irritado, bater em você, brigar com você, e isso não é bonito. Dei essa moral no camarada e não me arrependi, não. Não me arrependo disso. Defendendo a criança, sim. E hoje nós vemos pessoas ensinando tantas coisas erradas, né? Pessoas usadas pelo mal mesmo, que precisam se converter, sabe? Ensinam até a criança ser abominável aos olhos de Deus. Até dentro de casa mesmo, mães, pais, que às vezes ensinam os filhos a se portar de uma forma diferente àquilo que Deus fez. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque Deus vai pedir em conta isso sim. Vai pedir para você, para mim, para nós. Nós precisamos ensinar a verdadeira palavra de Deus. A palavra de Deus em Romanos 1:18 diz assim: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Deus fez o homem e a mulher diferente. E quando eu vou ao contrário a isto, isso é abominação aos olhos de Deus. Sabe, quando eu desejo que a mulher seja homem e o homem seja mulher, é abominação. E a abominação é o que Deus detesta. Sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra por causa disso? Está lá em Gênesis 19:5. Os homens estavam fazendo todo tipo de torpeza, homens com homens e assim sucessivamente. E Deus desceu a ira sobre Sodoma e Gomorra e queimou ela com fogo e enxofre. A nossa terra não está diferente, não. Há uns homens que não querem obedecer à vontade de Deus, ensinando coisas erradas para nossos filhos. E eu vi um reclame aí, né, que alguém passou para mim, de uma
de um vídeo, eu fiquei horrorizado e repudiei, como pediram, e eu, mais do que nunca, fiquei triste com isso. As pessoas estão pensando que eles podem fazer o que querem com os nossos filhos e os pais não olham isso. Depois tem os filhos presos nas cadeias, tem os filhos nas drogas, tem os filhos batendo nos pais, tem os filhos que não respeitam, não tem mais domínio sobre a sua casa, não tem responsabilidade. São pais que, infelizmente, não querem ter trabalho de fazer as coisas certas e também não fazem coisa certa. Infelizmente é isso. Porque se fizesse, criaria o filho na doutrina da palavra de Deus, ensinando-os aquilo que Deus reservou para o homem. Porque a natureza que Deus fez, ninguém pode mudar. Isso é abominação. Isso Deus detesta. Por isso que está vindo tanta ira sobre a terra e nós não percebemos isso. Agora mesmo estamos vivendo essa peste que está assolando a terra. Quantas pessoas já foram levadas por isso? E o homem não acorda. Fizeram o que fizeram esses tempos atrás aí, e depois a resposta veio e estão abusando de Deus, pensando que podem abusar. Outros falam que a Bíblia está ultrapassada. Ultrapassada está a vida desses que falam assim. Me perdoe esse modo de falar, mas isso é a verdade. Quando a gente vê para a palavra de Deus, pega o livro de Levítico, lá no capítulo 18, versículo 22, 23, 24, leia lá. Leia o que é abominável aos olhos de Deus. Não perca o seu tempo, não. Vai lá ver o que Deus deseja. Os homens estão pensando que a coisa é brincadeira. Deus nos fez e colocou nessa terra para sermos servos dele. E estão destruindo as nossas crianças. Nós precisamos procurar mesmo buscar as crianças. É um alerta para quem lida com crianças que são servos de Deus, os irmãos, as irmãs que trabalham com as crianças, pastores. Nós precisamos rebanhar as crianças que estão sendo ensinadas por esses depravados que não têm moral para ensinar as crianças. Não tem. E começa a induzir as crianças a ter uma ideologia diferente. Deus me fez homem. Deus fez a mulher. Nós somos diferentes, sim, porque Deus nos fez diferente um do outro para poder ter essa união. Eu gostaria que você olhasse mais detalhado lá em Levítico 18, 22, 23 e 24. Olha, eu não vou aguentar, eu vou ler, tá? Porque eu sei que às vezes você, para não ser contestado pela palavra de Deus, você pode deixar de lado. Então eu não vou deixar de lado, eu vou ler. Está escrito na palavra de Deus, não é eu que estou falando. É a palavra de Deus. Vamos lá. Palavra de Deus. 22, 23. Com varão te não deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram agentes que eu faço fora de diante da vossa face. O Senhor expulsou essas pessoas diante dele. Porque isso é abominação. E como é que eu posso dizer que eu vou entrar no céu fazendo todas as partes de torpeza? E olha, pode saber que o céu é real e o inferno é real. A palavra de Deus em Provérbios diz que o caminho do inferno é para baixo e o caminho do céu é para cima. Se Deus me fez homem, é para me ser homem. Se Deus te fez mulher, é para ser mulher. E isso tem que ser encerrado. Goste ou não goste, entenda ou não entenda, foi Deus que fez. Deus te ama. Se você se converter do seu caminho, ele se arrepende do mal. Ele dá oportunidade a todos. Então, não estou aqui discriminando ninguém. Eu estou dizendo a palavra de Deus. Pode chegar quem quiser na igreja, eu vou receber com todo prazer, com toda alegria e com toda educação. Mas a palavra de Deus eu tenho que falar. Aquilo que Deus
ama e gosta, eu tenho que falar. E também aquilo que Deus detesta e é abominação, também tenho que falar. Eu não posso encobertar as coisas de Deus como servo de Deus. Nós estamos vivendo aí, e aí está bem mostrando aos olhos de todos o que está acontecendo com a humanidade. E alguém quer jogar culpa num, jogar culpa no outro. Todos estão vendo aí, quem gosta das coisas certas está sendo massacrado. Quem gosta das coisas erradas estão fazendo o que quer. E nós precisamos, como servos de Deus, colocar mesmo a trombeta de Deus para ser alarido e a voz de Deus para ser ouvido. Goste ou não goste, devemos anunciar aquilo que Deus ama. E somos servos de Deus. Vamos olhar pelas nossas crianças, pais, família, filhos, olha por isso. Se você não quer depois ter o mal do seu filho perecendo e chorando aí por aí, porque o filho mudou tudo. Já não tem mais obediência, não respeita. Efésios 6 vai falar sobre o filho e sobre o pai. Pais, não provoques a iras do seu filho. Filhos, sejam obedientes aos seus pais para que a vossa vida seja prolongada. Quantos jovens têm perdido suas vidas tão rapidinho porque são desobedientes? E os pais não têm capacidade para orientar os filhos porque também às vezes não têm essa moral. Não buscaram de Deus, não buscam de Deus. Precisamos voltar para Deus. Precisamos buscar de Deus a orientação. Eu convoco você nesta manhã, nesta hora bendita. Estamos preocupados, sim, com o seu bem-estar, sim. Se você não está gostando, olha, eu falo para você. Essa é a palavra de Deus, é o que Deus quer para você, o bem. Por isso que o pai corrige o filho, porque ele ama. Por isso que nós precisamos ter essa necessidade de falar desta forma. Olha, Deus ama a todos. Ele não despreza ninguém. Que Deus vos abençoe nesta manhã. Esta é a palavra que eu deixo. Cuide bem das crianças do nosso Brasil, do nosso mundo. Ensina-os e olha o que eles estão acompanhando, com quem eles estão andando. Sim, coloca restrição. Chega mesmo aquilo que é preciso chegar aos filhos na orientação, para que depois você não se arrependa vendo teu filho em lugar errado. Que Deus vos abençoe nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus. Pai, tem misericórdia das nossas crianças, tem misericórdia dos jovens, dos adolescentes, tenha misericórdia dos anciões, tenha misericórdia da família, Pai. Ajuda nós com teu amor. Entra com providência e abençoa o lar, Pai. É no nome do teu filho que eu te peço e agradeço. Senhor, tenha misericórdia de nós, hoje e sempre. Deus te abençoe, meu amigo. Reflete essa palavra e sirva a Jesus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.